Olá, empreendedor! Você quer registrar sua marca sozinho? Então, você precisa saber disso. Eu sou o Sérgio Ribeiro e estou aqui para te ajudar a proteger a sua marca, de modo que você possa continuar tocando o seu negócio sem que você perca tempo e dinheiro por falta dessa proteção. Eu quero te contar que eu conheço alguns empreendedores que pensam que fazer uma simples busca de marca, ou porque ele usa a marca há algum tempo, ele não vai ter problema. Sim, o INPI recomenda que se faça uma busca e disponibiliza um portal da base de dados para que isso aconteça. Eu conheço alguns empreendedores que pensam que fazer uma simples busca de marca, ou se ele usa aquela marca há mais tempo, ele não vai ter problema. Sim, o INPI recomenda que se faça uma busca de marca antes de iniciar um pedido de registro. E para tal, ele disponibiliza o seu portal de marca. Mas não é bem assim. Está errado. E eu vou te explicar por quê. Hoje, eu quero te falar que existem dois pilares. Um que pode e o que não pode. Hoje, como o tempo é curto, para que nós pudéssemos falar de tudo que não pode, que na verdade são 23 proibições, tá? E nós não temos tempo para falar sobre as 23, nós vamos focar em 6. Ok? Eu falei para você no início desse vídeo que uma busca de marca não resolve o seu problema. E por que eu falei isso para você? Eu tenho visto no meu dia a dia erros grosseiros, até primários, sob o ponto de vista daqueles que não conhecem as proibições. Existe, por exemplo, marcas que não podem ser registradas com exclusividade. Que marcas são essas? São marcas de uso comum, o que tem ligação direta com o produto. Não que você não possa registrar essas marcas. Sim, você até pode. Mas você precisa entender que algumas dessas marcas você não terá a exclusividade sobre o name, sobre o nome. Então, para esses casos, o registro só será concedido se e somente se ela for solicitada, acompanhada de uma forma distintiva, né? É o que a gente chama da distinção de marca, ok? Então, eu estou dizendo para você que determinadas marcas, determinados nomes não têm exclusividade. E é importante que você conheça o que é exclusivo, ou o que poderá ser exclusivo, o que não poderá ser exclusivo. Por quê? Diante dessa informação, se você resolver utilizar uma marca não exclusiva, primeiro você sabe que você não terá a exclusividade. Então, Sérgio, está me dizendo, se eu fizer uma busca lá no INPI e não aparecer ninguém com a minha marca, mesmo assim não conseguiu meu registro? É isso mesmo, eu estou dizendo isto. Vou te dar um exemplo. Vamos falar da marca do nome civil. Hoje existe uma grande necessidade dos mentores, né, que estão aí nas redes sociais, no digital, né, fazendo mentoria, registrarem seu nome civis, ok? Vou falar do meu exemplo, Sérgio Ribeiro, ok? Ora, eu só posso pedir
a marca Sérgio Ribeiro se eu me chamar Sérgio Ribeiro, se o Sérgio Ribeiro fizer parte do meu nome civil, ou se alguém que se chame Sérgio Ribeiro me der uma autorização para eu ter aquele registro. Estou querendo dizer o seguinte: imagine que você quer fazer um registro de uma marca e você quer homenagear a sua avó, ok? Fulana Ciclana. É sua avó, você pode registrar o nome dela? Não, não pode. Para que você faça o registro do nome da sua avó, você precisa de uma autorização da sua avó ou dos seus sucessores. E como é isto? Eu vou explicar para você nos próximos vídeos, tá bom? Mas você precisa dessa autorização. Eu estou querendo dizer para você, se você pedir o nome do registro da sua avó e não apresentar uma autorização, o INPI, ele não vai indeferir. Ele vai publicar uma exigência para que você apresente a devida autorização. Se você apresentar, você regulariza o processo. Se você não apresentar, o INPI vai indeferir a sua marca. É comum eu atender empreendedores que me procuram porque estão com algumas dificuldades em relação à sua marca, ao seu nome. Porque a marca tem uma ligação, tem um vínculo direto com ele, ou familiar, né? E aí ele se depara com uma proibição ou um desafio, ok? Eu vou dar um exemplo para você. Eu falei do meu exemplo, Sérgio Ribeiro, mas eu quero trazer um exemplo aqui, por exemplo, da marca Thomas Jefferson, que é o nome civil. É um nome notoriamente conhecido. Nesse caso, para se registrar a marca de um nome notoriamente conhecido, é preciso ter a autorização do detentor desse nome ou dos seus sucessores, tá? Mas posso dar outro exemplo, como por exemplo, Sérgio Ricardo, né? Sérgio Ricardo é igual Sérgio Ribeiro? Não, são duas marcas diferentes. E também eu queria chamar a sua atenção que o fato de ser seu nome civil não te deixa numa zona de conforto de que ninguém vai ter aquele registro. Pelo contrário, quantos Sérgio Ribeiro existe e quantos Sérgio Ricardo existe? E vale o registro para aquele que chega primeiro. Então preste atenção, ok? O fato de ser seu nome civil não te deixa numa linha, numa zona de conforto de que você não precisa registrar. Pelo contrário, se você não o fizer, você terá grandes desafios. Você corre o risco de colocar em risco o seu negócio, o seu empreendimento. Então, eu quero que você compreenda aqui que esse dispositivo proibitivo relacionado ao nome civil quer dizer o seguinte: o nome civil só pode ser requerido por aquele que detenha o nome civil ou que você detenha uma autorização de quem detém o nome civil para poder habilitar-se ao registro. Eu te recomendo, em função do que eu lhe falei, que em se tratando de nome civil, que você faça a proteção o quanto antes. Lhe falei o quanto é importante a anterioridade. E o INPI vai considerar, numa análise da marca, a anterioridade, ou seja, quem chegou primeiro. Então, para que você mantenha o seu negócio e possa obter o registro da sua marca, que você o faça o quanto antes. Eu agora vou trazer para você a segunda proibição. Lembra que eu lhe falei das 17 regras do futebol? Muito bem. E falei a primeira, né? No caso, para o registro de marca. Eu vou falar agora da segunda regra proibitiva para registro de marca, que trata de
do registro que não é possível de letra, números isolados ou datas. Imaginemos que você tem um pet shop e você quer usar o P isolado como marca. É muito comum, eu diria para você que é recorrente, eu atender empreendedores com esse tipo de problema. Por ele desconhecer esse dispositivo, ele foi lá no INPI e pediu a marca P, sem nenhuma forma distintiva. O que acontece? Como está contida nas proibições, o INPI ele vai indeferir de ofício. De ofício. Mas como você poderia evitar esse indeferimento de ofício e alcançar o registro? Vamos lá. Imaginemos, então, volto a falar, um pet shop, a letra P, o seu design, ele vai fazer um desenvolvimento na sua marca, vai criar uma forma distintiva, original, de maneira que o P ele foi estilizado de tal forma que essa distinção permitirá você alcançar o registro. Porém, é importante que fique claro que essa concessão está sendo dada na forma distintiva. Eu quero dizer para você, com isto, que um outro empreendedor poderá pedir um registro no seu segmento de pet shop usando a letra P, desde que ela venha apresentada de forma original, ou seja, com uma outra forma distintiva. E é isso que você precisa saber para que você alcance o sucesso. Vou dar um exemplo para você. Vamos falar da cachaça 1981. Foi o ano da criação daquele alambique. Nós estamos falando de uma data. Se essa marca for solicitada, acompanhada do rótulo da cachaça, olha bem, do rótulo da cachaça, ou da data, de forma estilizada, ele vai alcançar o registro sem exclusividade àquela data. Porém, se ele pedir na forma nominal, ele terá a marca dele indeferida. Vou te dar um outro exemplo para você compreender bem. Vamos falar da cachaça 51. Está com o número 51 é um número isolado? Não. É um número composto. Ora, o número isolado é 5 ou 1. Número composto, 51. Ok? Aí desta forma, ela não estará contida e não está contida nos dispositivos proibitivos. É muito importante que você conheça essa regra para evitar dissabores, né? Para evitar que você possa ter uma descontinuidade ou perca tempo e dinheiro fazendo aquela proteção. Agora, eu vou lhe falar da terceira regra. Lembra que eu te falei da regra lá do futebol, que são mais de 17? E também falei que para o registro de marca existem 23 regras proibitivas. Eu falei 2. Agora eu vou falar a terceira. Não nessa ordem, vai estar lá, tá bom? Mas são as mais comuns que eu estou trazendo para você aqui, porque nós não temos aqui tempo de falar sobre as 23. Estou trazendo as mais comuns. A terceira trata de marca vulgar, comum ou genérica. O que quer dizer isso? Vamos falar da marca nova. É muito comum, né? Com certeza, a marca nova é muito comum. Então, se você for identificar o seu negócio com a marca nova, você terá
grandes possibilidades de ter sua marca indeferida. Mas você pode mudar esse cenário. Por exemplo, Novatec. Vamos imaginar que a sua empresa trabalha com tecnologia. Então você pegou o termo comum nova, mais o prefixo, o radical tech, aglutinou, fez uma palavra só, Novatec. Opa, aí você saiu da proibição. Vamos falar da marca Oftalmo para clínica de oftalmologia. Ligação direta com o serviço. Vamos falar da marca Oral para clínica odontológica, muito comum. E pasmem, existem muitos empreendedores, eu atendo quase que cotidianamente empreendedores que foram ao NPI sozinhos pedirem essa marca e tiveram uma grande decepção. As suas marcas foram indeferidas porque fere esse artigo proibitivo. Mas como nós podemos melhorar? Mas antes de falar como melhorar, deixa eu falar para você a consequência, né? Porque aquele empreendedor que foi ao NPI pedir a marca Oral para uma clínica odontológica, ou aquele empreendedor que foi ao NPI pedir a marca Oftalmo para uma clínica de oftalmologia, eles não só fizeram o pedido, como eles começaram a usar. Eles investiram tempo e dinheiro naquela proteção. E ao se depararem com o indeferimento, significa dizer que todo o esforço e investimento foi por água abaixo. E como resolver isso? Claro que existe forma de resolver. Vamos falar no primeiro exemplo. Nova é uma empresa de tecnologia. E como podemos fazer para fugir desse dispositivo proibitivo? Eu pego a marca, a expressão nova e o radical tech e aglutino. Estou falando de Novatec. Opa, saí do artigo proibitivo porque eu criei um conjunto nominal novo que não é vulgar. Vulgar e comum são os elementos isolados, nova e tech, mas Novatec não. Olha, outra saída interessante. Oftalmed. Peguei o termo oftalmo, aglutinei com o termo med e consegui um conjunto nominal oftalmed. Saí do artigo proibitivo. Oral donto. Opa! Oral de uso comum e vulgar, ligação direta com o serviço, e med, que identifica o segmento de saúde. Quando eu aglutinei e obtive um conjunto novo e original, saindo do artigo proibitivo. E olha só que interessante, a partir do momento que você assim o fez, é claro que eu estou dizendo para você que é possível, mas lembre-se que é necessário se fazer um estudo de viabilidade, né? Para saber se já existe ou não aquele conjunto, ou um daqueles conjuntos. É isso que vai viabilizar ou não. Mas a partir do momento em que você faz esse estudo e nada encontra, aí você está fazendo o investimento certo. Aí você vai ter um grande retorno sobre esse investimento, porque você vai alcançar o registro da sua marca e, por consequência, vai manter a continuidade do seu negócio.
Ok, agora eu vou lhe falar da quarta regra. Novamente, vamos lembrar lá das regras de futebol. São mais de 17. E nós falamos aqui que nós temos 23 regras proibitivas para registro de marca. E agora vamos falar mais uma regra. Não está nessa ordem, tá, pessoal? Essa regra, ela trata de sinal ou expressão utilizada como expressão de propaganda. Para ficar claro para você, imagine então que você tem a marca Delta Comunicação e Marketing. Aqui nós vendemos o seu negócio. Ora, a marca Delta, aqui nós vendemos o seu negócio, expressão de propaganda. O empreendedor que não conhece essa regra, ele vai ao NPI e pede exatamente como ele utiliza. Delta Comunicação e Marketing, aqui nós vendemos o seu negócio. Vou desmiuçar para você esse complemento. Delta, marca principal. Comunicação e Marketing, complemento de marca. E aqui nós vendemos o seu negócio, expressão de propaganda. Ora, quando ele foi ao INPI e pediu todo esse conjunto, o INPI, ao analisar, verificou que feriu esse dispositivo proibitivo. O que ele vai fazer? Ele vai indeferir a sua marca. Ele vai indeferir de ofício. Qual é a consequência disso? Retardamento no processo de registro, que se tivesse pedido da forma correta, e qual é a forma correta nesse caso? Ele deveria excluir do pedido de registro a expressão de propaganda. Ok? Mas ele pediu tudo. Ao pedir, o INPI, ele feriu o dispositivo proibitivo, o INPI vai indeferir. Qual é a consequência? Maior investimento, porque ele vai ter que entrar com recurso, e lá no recurso ele pode excluir a expressão. Mas ele já está aqui aportando mais uma taxa que ele poderia ter evitado. Então, eu lhe falei que você pediu o registro da marca Delta Comunicação e Marketing. Aqui nós vendemos seu negócio. Ok? Vou falar. Agora imagina, você é uma agência de publicidade. Certamente você já investiu, já investiu em comunicação, está divulgando a sua marca, criando a conexão com o seu público consumidor. Altos investimentos você já fez. Beleza? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Fox Engenharia, sua construção pelo melhor preço. Vamos desmiuçar um pouquinho? Fox Engenharia, então vamos falar Fox, marca principal, elemento principal, engenharia, né, complemento de marca, sua construção pelo melhor preço, expressão de propaganda. Então, nesses dois casos que eu lhe dei, ok? Que eu lhe apresentei, você vai ter como consequência, por não ter observado esse dispositivo proibitivo, você vai ter que investir mais, você vai levar mais tempo para tentar solucionar aquele processo, caso você ainda tenha tempo de discutir o recurso, porque se não tiver tempo, você vai ter que iniciar o processo novamente, e aí nesse caso, você perde a anterioridade. Perdendo a anterioridade, você tem uma consequência maior, que é perder o registro da sua marca. E por consequência, perder a continuidade do seu negócio. Você entendeu a consequência dessa situação? Então, se você tem uma marca
e essa marca possui ali, você usa uma expressão de propaganda, eu recomendo a você que ao fazer o registro, você exclua a expressão de propaganda. E aí sim, você foge daquele dispositivo proibitivo. Então eu vou te dar aqui uma recomendação. Se você teve um processo indeferido, porque no processo continha uma expressão de propaganda, a partir do indeferimento, você tem 60 dias para apresentar um recurso. E neste recurso, você deve excluir a expressão de propaganda. Dessa maneira, e dentro desse prazo, sim, você terá condição de alcançar o seu registro. Agora eu vou lhe falar da quinta regra. Trata-se do termo técnico que tem a relação com a indústria, a ciência e a arte. Ok? Então, lembre-se, vamos lá, nas regras do futebol, são mais de 17. Nas regras proibitivas de marca, 23. Vou falar da quinta. Lembrando que essa quinta que eu vou lhe falar não está nessa ordem lá não, tá bom? Eu estou lhe falando aqui alguns exemplos dos artigos proibitivos. Muito bem, o termo técnico, em geral, o empreendedor, ele quer associar esse termo técnico ao serviço, associar ao serviço. Mas ele faz isso desconhecendo esse artigo proibitivo. E quando ele faz sem conhecer, ele está fadado a ter a sua marca indeferido. Observe, preste atenção, isso é comum acontecer. O empreendedor querer identificar o negócio dele por um termo técnico comum ou um termo técnico usualmente utilizado naquele segmento. Vou te dar um exemplo. Zoonose, você que é da área pet, zoonose é um termo técnico? Claro que sim. Só por você desconhecer esse termo ou essa proibição, você foi ao NPI e pediu a marca zoonose. Vou te dar um outro exemplo. Abscesso para uma clínica de emagrecimento. Você da área de saúde, abscesso é um termo técnico? Vou te dar um terceiro exemplo. Cefaleia para você que é da área de saúde e tem uma clínica de tratamento de dor de cabeça. Cefaleia é um termo técnico? Claro que sim. Ora, então, se você identificar a sua clínica com a marca Cefaleia, muito provavelmente você não terá a concessão do seu registro. Ou seja, você não alcançará o seu registro. Ficou claro para você? Como então você pode resolver esse problema? Primeiro, você precisa tomar conhecimento dessa regra do jogo. E a partir do momento que você tem conhecimento dessa regra do jogo, você certamente não vai identificar a sua marca com qualquer termo técnico. Como você resolver esse problema? Eu lhe falei que muito provavelmente o INPI irá indeferir o seu processo. Ok? Qual a consequência de você ter tentado o registro de um termo técnico? Você perdeu tempo e dinheiro. Ok? E não só isso. Você perdeu a oportunidade de ter
a sua marca exclusiva, registrada. Por consequência, você poderá perder oportunidade de negócio, como, por exemplo, investimento, aporte financeiro de terceiros. Ora, se você não tem a marca registrada, você não tem nada. Se você não tem nada, quem vai aportar capital no seu negócio? Difícil, não? Solução. Eu recomendo a você que antes de você definir por uma marca que seja um termo técnico, que você conheça essa regra. E ao conhecer, você mude a marca. Você fuja desse termo técnico. Outra solução que eu vou te apresentar. Você vai pegar o termo técnico e vai aglutinar uma outra expressão. Por exemplo, Zoopet. Então você pegou um termo técnico, um termo comum e aglutinou e fez uma nova palavra. A partir daí, você terá a possibilidade de alcançar o registro, desde que não exista anterioridade para esse termo que você criou. Agora, eu vou lhe falar da sexta regra proibitiva. Lembre-se, nós falamos que lá no futebol nós temos mais de 17 regras. E no caso do registro de marca, nós temos 23 regras. Nós já falamos 5. Eu vou lhe falar da sexta. Observe, não está nessa ordem lá na LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial. É quando o empreendedor quer registrar uma marca que dá uma falsa indicação quanto à origem, procedência, qualidade, natureza do produto ou serviço. O que quer dizer isso? Você não pode registrar a marca Queijo de Minas sendo de outro estado. Por que você não pode fazer isso? Porque você vai induzir o consumidor a comprar um produto pensando que é de Minas e não é. Por exemplo, cachaça de Salinas. Você é de outro estado e quer vender uma cachaça com o nome de Salinas. O consumidor vai ser induzido a erro pensando que a cachaça é de Salinas, que é uma das produtoras, melhores produtoras de cachaça do nosso país. Você compreendeu? Esse tipo de falsa indicação não é permitida para não levar o consumidor, não induzir o consumidor a erro. Eu estou querendo dizer para você que não é por maldade que o empreendedor faz isso, ou cria uma marca nesse sentido. Muitas vezes isso acontece porque ele quer fazer ali uma brincadeira, né, daquela origem, por ter uma ligação, seja lá com a esposa, com um parente, com um vizinho ou com a própria cidade, tá certo? É comum que se pense isso. Acontece que esse tipo de marca está contida nas regras proibitivas. E aí, se você tiver uma marca com esse intuito, muito provavelmente você terá a sua marca negada pelo INPI. O que eu te recomendo? Se você estiver numa região produtora, conhecida como produtora daquele produto, sim, você poderá, muito provavelmente, você terá sucesso na sua marca, desde que observadas as demais regras. Lembre que eu lhe falei que tem que observar todas as regras. Então, observada todas as regras e você atuando naquele estado produtor daquele produto, muito provavelmente você terá sucesso na marca que você escolheu. Ok? Não te recomendo você
tentar registrar uma marca de um estado produtor de dado produto, se você está em outro estado. Se você assim o fizer, muito provavelmente você vai ter, muito provavelmente você poderá ter a sua marca indeferida de ofício. Então, caro amigo empreendedor ou empreendedora, se você não quer perder tempo e nem dinheiro na proteção da sua marca e fez sentido para você alguma coisa que eu trouxe aqui nesse vídeo, compartilhe aqui comigo tudo aquilo que você precisa saber e quer saber. E eu terei o imenso prazer de compartilhar com você as demais regras desse jogo. E se você tem algum empreendedor que esteja passando por algum desses aspectos que nós aqui trouxemos, compartilhe com ele. Vamos ajudá-lo de empreendedor para empreendedor, que ele também possa ter sucesso no registro da marca dele. E não perca a oportunidade de poder receber aportes financeiros e também dar continuidade ao seu negócio por falta dessa providência. Eu espero você no meu próximo vídeo. Até lá!